Olá, minha gente, muito boa noite, muito obrigado por deixar que entramos na sua casa através da TVBE, canal 11.1. Falamos aqui direto dos estúdios da TV, na Rua Iririu 176, bairro Saguaçu, em Joinville, com mais um TVBE Entrevista. E a entrevista desta noite, que agora que são exatamente 22 horas e 4 minutos, a entrevista é muito especial, pois está aberta para visitação no Instituto Internacional Juarez Machado até o dia 2 de agosto a exposição Campos de Forças, Corpo, Linha e Mancha, que celebra um momento muito especial na carreira do artista visual Smekats, nosso convidado dessa noite aqui no TVBE Entrevista. Smekats, muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, à TVBE Entrevista. Obrigado, Wagner, estar aqui, falando um pouco sobre arte, sobre cultura, é uma honra. Obrigado. Que bom. Eu queria que você começasse a falar um pouco de você. A gente vai falar da tua trajetória acadêmica, dos estudos que você está estudando, que você já estudou. Mas eu queria que você contasse um pouco. Você falou que chegou para mim, antes de a gente começar a entrevista agora, você chegou em Joinville com 17 anos já para entrar na faculdade, Exatamente. Então eu queria que você contasse um pouquinho do menino Jean lá em Rio Negro. O que ele já transpirava essa questão de artista? Como é que era? Até para, de repente, os pais que estão nos assistindo, as crianças, que talvez possam se enxergar dessa forma também, de repente é um talento que tem em casa e nem sabe, Com certeza. Acho que foi muito cedo, assim. Eu já na escola, a escola tinha um movimento... Santa Catarina tinha um movimento chamado... era um festival de competição de escolas, que se chamava Mário de Andrade, na época. Uhum. Hoje eu acho que se chama Dança Catarina, é organizado pela FESPORT. Uhum. Acho que existe até hoje, mas não no mesmo formato que na época tinha. A minha escola organizou... na época eu acho que eu deveria estar assim, na terceira, quarta série, assim... Uhum. E organizou essa coreografia, para se apresentar nesse festival, assim. Eu lembro que acho que foi a minha primeira experiência, assim, com uma espécie de palco. Uhum. E concomitantemente, minha avó sempre pintou, assim. Minha avó é uma artista, pintora, assim. Da sua temática natureza morta e paisagens. Então, essa visita ao ateliê dela sempre foi, assim... muito especial para mim. Eu acompanhava as aulas de pintura com ela, o cheiro, que é bem característico de pintura a óleo ou de linhaça, que é o medium que é usado para pintura. Então aquilo tudo ficou muito no meu imaginário, assim. E meus pais, eu fui criado no interior de Mafra, porque eu só nasço em Rio Negro, então eu não sou meio que paranaense, isso é uma dicotomia que eu tenho, assim, eu nunca morei... Eu digo, é uma questão puramente geográfica, assim. Totalmente, assim, quando você nasce... eu sou paranaense, eu sou catarinense, não, geograficamente a sua família estava naquele lugar. Exatamente, e por acaso o plano de saúde da minha mãe era no hospital, na maternidade, da cidade vizinha, e para quem conhece Mafra e Rio Negro, para quem não conhece, no caso, a cidade é dividida por uma ponte, pelo Rio Negro, então de um lado fica Mafra, e a gente costuma falar que é Rio Mafra, assim, porque é tão próximo, as cidades são co-irmãs, assim, de alguma maneira, e na verdade esse território todo pertencia ao estado do Paraná, então houve a Guerra do Contestado, e essa parte onde é Mafra foi unificado a Santa Catarina, e dado o nome, enfim, a Manuel da Silva Mafra, esse advogado que, enfim, de alguma maneira arquitetou a causa de Santa Catarina. Então é curioso falar que, às vezes, em entrevistas, assim, fala, um artista paranaense. Eu fico pensando assim, e de alguma maneira só nasci lá, assim, mas de experiências de vida sempre foi em Santa Catarina. E aí a gente, minha mãe acaba, por uma questão de trabalho, ela se muda, do interior. Eu vivia mais ou menos até os 12 anos no interior, numa comunidade chamada Rio do Cedro, que tinha 200 habitantes, assim, nem sei se na época tinha 200, acho que talvez hoje deve ter, que é interior de Mafra, a mais ou menos uns 60 quilômetros do centro urbano, então já na área rural. Minha mãe é professora, meu pai é comerciante, e lá foi nessa escola que onde eu comecei a professora de educação física, assim, a fazer essas coreografias, assim. E aí minha mãe já entendeu que talvez para minha educação a melhor coisa era ir para o centro urbano, minha avó já morava no centro urbano,
E aí a gente se muda, e ali é onde eu tenho os primeiros contatos com aulas de teatro e aulas de dança mesmo, numa escola, assim, não profissionalizante, mas aquilo é elevado a um trabalho mais sério. Não que da escola não era sério, mas era uma coisa mais da professora, era uma disciplina. Então, fazer aulas, não diariamente, mas assim, 3 vezes por semana. E ali é onde eu falo assim, poxa, eu acho que quero ser bailarino. Assim, me via no teatro, mas achava o teatro uma outra coisa já, assim. E aí, enfim, continuava fazendo aula. Me apresentei no Festival de Dança de Joinville em 2013. Mas em 2012, que foi o ano ali de decidir o vestibular, até então eu gostaria de fazer Faculdades de Artes do Paraná, que é uma faculdade que tem dança, né? Eles têm o bacharelado em dança. É uma faculdade pública e tal. Então era a minha imaginação. Em 2012 eu lesiono um joelho. E isso pra mim foi assim, eu falei, o que eu vou fazer agora da vida, né? Assim, tudo que eu tinha imaginado, a minha projeção de vida era fazer a faculdade de dança. E aí, aí lesiona o joelho, fala, tem que fazer outra coisa, né? E Mafra não tinha faculdades as mais criativas, assim, eu acho que, sei lá, mais perto eram as licenciaturas, assim. História, sei lá, e eu não queria fazer essas áreas, eu já queria ir para questões mais práticas. Aí eu já tinha, na época, uma tia que morava em Joinville, e já conhecia Joinville por conta do festival de dança. E aí eu pensei, acho que Joinville, acho que é uma boa cidade, assim. E já gostava da cidade, já achava, né, muito maior que Mafra, né? Assim, sempre tive essa coisa da cidade grande, assim. Eu sempre, acho que por sair muito do interior, assim, eu acho que a cidade grande sempre me encantou, assim. Sempre foi uma coisa... amo as minhas raízes, mas eu acho que essa coisa de entender que ali tem seus limites, assim. E aí foi onde eu lembro que eu jogo no Google já na época, assim, e eu joguei, assim, faculdades criativas. E na época não me passou fazer artes visuais, eu acabo fazendo design. E entro para fazer design, me formo em design e já começo a trabalhar na área aqui em Joinville, assim. Mas eu já estava muito interessado, assim, desde criança. Eu gostava de carnaval, e aí eu entendi que Joinville tinha carnaval, né? Tem carnaval. E escrevo para escolas de samba, para ir lá ajudar, De alguma maneira eu sempre fui uma pessoa muito entusiasmada para questões culturais, assim. Eu sempre gostei muito, assim. E não só de consumir, mas de participar ativamente do agente, sendo agente também lá no meio disso. Aí tive minha experiência com carnaval, que foi muito bacana. Você fez a faculdade de design e você focou mais no sentido de moda? Moda, A faculdade da Univille, a gente, né, se forma em design com habilitação aí tem 5 áreas, né? Em moda, produto, gráfico, interiores ou animação digital. E aí, dentro dessas, a que eu mais achei, o primeiro ano, a gente aprende um núcleo comum, que a gente chama, que é uma base de todo o design, e depois você vai fazendo cadeiras mais específicas, assim, de cada área. E aí eu cursei moda, já gostava de moda, mas nunca gostei de moda no sentido de criação de roupa, assim. Eu fui mais para a área do marketing e trabalhei aqui em Joinville mais com marketing, assim, de conteúdo de moda, assim, eu gostava mais. E essa experiência do carnaval, você participou de vários anos da Príncipes do Samba, né? Exatamente. Foi uma experiência muito imersiva, assim, eu falo que o carnaval são muitos anos em poucos, às vezes meses, semanas, assim, a experiência... E tem uma coisa, assim, que eu acompanhei, uma vez eu fiz matéria com todas as escolas de samba, e tem muita coisa de reaproveitamento, de receber doação de outras escolas de outras cidades, né? Isso, tem porque, assim, tudo custa muito caro, assim. Penas custam muito caro, aviamentos, a matéria-prima de modo geral, assim. E aí o que acaba de um ano para outro, você reaproveita, né? E aí tem a criatividade de você pegar todo aquele material que estava destinado a um tema, vamos por assim, sei lá, o ano que eu fiz, a Príncipes do Samba falou de São Francisco do Sul. E aí o outro ano falava a gente falou de Avenida Cubas, na verdade a gente falou de Avenida Cubas depois, que é uma avenida aqui mais para a Zona Sul, que é muito pro berço do samba, e aí no outro ano a gente falou de São Francisco do Sul. Então pegar essas fantasias e transformá-las em
em novas fantasias, né? Acho que esse é o... Então, eu tive essa experiência com carnaval, e um pouco antes da pandemia, na adolescência eu já tinha pintado, então já era interessado, assim, e na pandemia comecei a pintar mais e voltar a isso. Eu lembro de... Minha avó tinha um ateliê em Mafra, e eu lembro de ir no ateliê dela, assim, ela tinha várias telas começadas, que ela não terminou, porque ela se mudou para Joinville também. Mais ou menos ali por 2015, ela se muda para Joinville também, com meu avô, os meus outros tios também. Então, houve uma mudança, assim, para cá, e o que é bom, porque ficou mais perto, né? A família é importante para mim. E aí eu lembro de chegar no ateliê dela, minha mãe ainda estava trabalhando, então ela estava morando em Mafra, e eu chegar no ateliê e ter várias telas, assim, dela, e eu pegar aquelas telas, algumas eu pintei por cima, outras eu fiz um trabalho que hoje eu chamo de apagamento de uma natureza morta, que é também que fala sobre esse esquecimento, o que a gente esquece, mas também o que a gente lembra, né? Porque a casa ia ser desocupada, assim, para alugar. E aí precisava tirar essas coisas. Então ali foi... E parece uma coisa meio do carnaval, né? De ter uma fantasia que tem um tema... Agora tu falando, até tem essa relação, assim, muito de pegar uma coisa e transformar. É verdade, eu não tinha feito essa relação. E ali onde eu pensei assim, nossa, eu acho que isso é um trabalho, assim, acho que foi onde eu comecei a ver ali a pintura e o meu trabalho que depois eu fui desenvolvendo com performance, sair desse já mais do design e ir mais pro artista mesmo. Não que o carnavalesco ali ou o bailarino mesmo já não era um artista, mas não um artista das artes visuais, que hoje é a minha, vamos supor, a minha produção mais efetiva, ou mais que eu tenho botado mais foco, assim. E aí, de lá pra cá, eu fiz algumas cadeiras na Univille, ganhei uma bolsa, porque reabriu o bacharelado, né? Antes, na época, eles só tinham licenciatura, e depois eles abriram novamente o bacharelado, e aí fiz algumas cadeiras, e é onde eu comecei a produzir muito, assim. Participei de uma residência na Galeria 33 também, sobre expressionismo abstrato, com o Ricardo Kolbe, na qual ele... Falei, não, é isso, assim, eu acho que já foi 2020, e aí não parei de produzir desde então, assim. E o Smecats é um artista multifacetado, assim, né? Começou, então, um pouco com a dança, gostava do teatro. Exato. Tinha essa experiência familiar com artes plásticas. Isso. E aí, quando ele vai para uma performance ou uma exposição, ele mistura tudo isso, né? Eu já vi, tô misturando com tecnologia também, então... Da onde que vem toda essa inspiração, assim, exatamente? Nossa, sabe que essa é uma pergunta difícil, assim, mas muito do que eu produzo é com as minhas experiências de vida, assim, aquilo que me atravessa, assim, o meu trabalho, eu gosto de sempre ter um mergulho para dentro, mas também entender, em geral, os meus trabalhos, às vezes, são mais conceituais, ou a minha pintura é mais abstrata, e ele está numa relação mais da subjetividade humana, assim. Então, às vezes o trabalho em si, ele tem uma relação comigo, mas o que me interessa também é essa relação que o outro vai ter com o trabalho, sabe? E para mim o mais interessante do trabalho está nisso, assim. Em o que a pessoa e o objeto, ou enfim, o vídeo, ou a performance, ou objeto de arte em si, tem nessa relação, assim. Acho que eu sou uma pessoa muito interessada neste lugar, sabe? E você tem uma intenção, às vezes, em relação ao que é a tua criação, e chega alguém, né, que é um espectador e assiste, vê o negócio e tem uma outra percepção, e ele chega para você e daí você vai falar... Não é isso. Não, na verdade, não é, né? Na verdade, é uma liberdade, né? Eu acho que eu não tento fechar esse espectro, vamos dizer assim. A maior parte dos meus trabalhos, eles são abertos. Então, você pode ter uma leitura, outra pessoa pode ter outra leitura, e eu acho que aí mora, para mim, a grande riqueza do trabalho, assim. Ele não é fechado, ele não quer dizer alguma coisa. Ele pode ser isso, mas ele pode ser tantas outras coisas. Vamos supor, tu vê uma coisa, mas a pessoa dali vê outra. E a riqueza está nessa diferença, talvez, entendeu? De você vê uma coisa, eu vejo outra, e talvez quando eu criei o trabalho, eu estava pensando em uma coisa específica, e aí você viu uma outra coisa, assim. Porque o trabalho está na relação, assim. Eu acho que o meu grande interesse e minha grande pesquisa está
nessa relação, assim, mesmo que seja nas pinturas ou nas performances e nas instalações que eu produzo. Que legal, Smecates. E você que está nos assistindo também possivelmente está achando muito legal esse bate-papo. Só que a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas na sequência tem mais conversa, mais bate-papo e mais detalhes sobre essa exposição no Instituto Juarez Machado. Então aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais TVBA Entrevista.